Touro, 8 ajustes silenciosos que podem atrair mais estabilidade. Touro, existe algo que anda tirando a sua paz e talvez você nem tenha percebido ainda. Uma inquietação que não faz barulho, mas que não para de crescer. Algo dentro de você sabe que precisa mudar, e hoje nós vamos falar sobre isso. Sabe quando você olha para uma árvore antiga no meio de um campo aberto, uma daquelas que já enfrentou centenas de tempestades, que já sentiu o peso do vento tentando arrancá-la do chão, e mesmo assim ela continua ali, firme, enraizada, mais forte do que nunca. Essa árvore não sobreviveu por acaso. Ela sobreviveu porque aprendeu a se adaptar sem perder a essência. As raízes foram se aprofundando aos poucos, os galhos foram encontrando novas direções para crescer, e a cada estação que passava, ela se tornava mais preparada para o que viesse a seguir. Touro, essa árvore é você. Você carrega dentro de si uma força que muita gente admira de longe mas não consegue entender por completo. Uma resistência que não precisa gritar para ser notada. Uma presença que preenche o ambiente sem pedir licença. Mas aqui está a verdade que poucos vão te contar. Até a árvore mais forte precisa de pequenos ajustes para continuar crescendo. Não são mudanças enormes, não são revoluções. São movimentos silenciosos, quase invisíveis, que fazem toda a diferença entre apenas sobreviver e realmente florescer. Hoje eu trouxe 8 desses ajustes, e cada um deles foi pensado especificamente para a energia de Touro. Se você ficar até o final, vai entender por que a estabilidade que você tanto busca pode estar mais perto do que imagina. Ajuste 1. Permita que o desconforto seja um professor e não um inimigo. Touro, você tem uma relação muito particular com o conforto. E não estou falando de preguiça ou acomodação, estou falando de algo mais profundo. Você valoriza a segurança porque sabe o quanto custou para construir cada pedaço da vida que você tem hoje. Cada conquista, cada canto da sua casa, cada rotina que funciona, tudo isso foi erguido com paciência e dedicação. E por isso mesmo, quando algo ameaça essa estabilidade, o primeiro instinto é se proteger. Fechar as portas. Manter tudo como está. É como se existisse uma voz dentro de você dizendo que qualquer mudança pode destruir aquilo que levou anos para ser construído. Mas aqui está algo que a natureza nos ensina todos os dias: o solo mais fértil nem sempre é aquele que ficou intocado. Muitas vezes, é justamente o solo que foi revolvido, que passou por uma tempestade, que recebeu chuva demais e depois secou ao sol. Esse é o solo que produz as melhores colheitas. O desconforto que você sente de vez em quando não é um sinal de que algo está errado. É um sinal de que algo está pronto para mudar. Pense em todas as vezes na sua vida em que você cresceu de verdade. Aposto que nenhuma dessas vezes aconteceu no momento de total conforto. O crescimento veio quando você foi desafiado. Quando a vida te colocou numa situação que parecia difícil demais, e mesmo assim você encontrou um caminho. Touro, o desconforto não é seu inimigo. Ele é um professor disfarçado. E a lição que ele traz quase sempre é a mesma: você é mais forte do que pensa, e mais capaz do que imagina. O primeiro ajuste silencioso é justamente esse. Em vez de fugir do desconforto, observe ele. Sente com ele por um momento. Pergunte a si mesmo: o que essa sensação está tentando me mostrar? Muitas vezes, a resposta vai surpreender você. Talvez seja um relacionamento que precisa de uma conversa honesta. Talvez seja um hábito que já não serve mais. Talvez seja um sonho antigo que ficou guardado numa gaveta e está pedindo para ser tirado de lá. A estabilidade verdadeira, aquela que dura, não vem de evitar todo e qualquer desconforto. Ela vem de aprender a atravessar os momentos difíceis com a certeza de que do outro lado existe algo melhor esperando por você. É como a árvore que enfrenta o inverno sem perder as raízes. As folhas caem, os galhos ficam nus, o frio parece que não vai passar nunca. Mas lá no fundo, nas raízes que ninguém vê, a vida continua pulsando. E quando a primavera chega, a árvore não apenas sobrevive, ela renasce mais bonita do que antes. Você tem essa mesma capacidade. Sempre teve. O que muda agora é a decisão consciente de parar de ver o desconforto como uma ameaça e começar a vê-lo como uma oportunidade. Não estou dizendo para procurar o sofrimento, de forma alguma. Estou dizendo que quando ele aparecer, e ele vai aparecer porque faz parte da vida, você pode escolher como responder. E essa escolha, esse pequeno ajuste na forma como você reage, pode transformar completamente a qualidade da estabilidade que você constrói daqui para frente. Porque existe uma diferença enorme entre a estabilidade que nasce do medo e a estabilidade que nasce da coragem. A primeira é frágil, qualquer vento mais forte pode derrubar. A segunda é sólida como rocha, porque foi construída por alguém que já provou para si mesmo que é capaz de superar qualquer coisa.
E Touro, você já provou isso tantas vezes. Agora é hora de lembrar disso e usar essa força a seu favor. Ajuste 2. Solte o que já cumpriu o seu papel na sua história. Touro, existe algo que você está segurando com força demais. Talvez seja uma mágoa antiga. Talvez seja uma forma de pensar que já não faz sentido. Talvez seja um objeto, uma lembrança. Um vínculo que perdeu a vida, mas que você insiste em manter porque soltar parece uma forma de perder. Eu entendo. De verdade, eu entendo. Para quem valoriza tanto a permanência quanto você, a ideia de deixar ir embora qualquer coisa que já fez parte da sua vida pode parecer quase uma traição. Como se você estivesse sendo desleal com o passado. Como se soltar significasse que aquilo nunca teve valor. Mas pense comigo por um instante, quando o rio encontra uma pedra no caminho, ele não para. Ele não fica ali lutando contra a pedra até o fim dos tempos. Ele encontra um novo caminho ao redor dela, e continua fluindo. A pedra continua existindo, ela não desaparece. Mas o rio entende que o seu propósito é seguir em frente, e que ficar parado em torno de um obstáculo só vai criar uma poça estagnada onde antes havia movimento e vida. Aquilo que você está segurando já cumpriu o papel que precisava cumprir. Já ensinou o que tinha para ensinar. Já trouxe a alegria ou a dor que era necessária naquele momento. E agora, está na hora de agradecer e deixar ir. Isso não significa esquecer. Significa libertar. Existe uma diferença imensa entre guardar uma lembrança com carinho e ficar preso a ela como se a sua identidade dependesse disso. Você é muito mais do que o seu passado. Touro. Você é tudo o que já viveu, somado a tudo o que ainda pode viver. E para que esse futuro tenha espaço para chegar, você precisa abrir as mãos um pouquinho. Imagine que suas mãos estão cheias de sementes antigas. Algumas já brotaram e deram frutos lindos. Outras nunca germinaram, e tudo bem. Mas enquanto suas mãos estiverem cheias dessas sementes do passado, você não consegue pegar as novas sementes que a vida está tentando te entregar. E acredite, a vida está tentando te entregar muitas coisas boas agora. Oportunidades de conexão, de alegria, de paz. Mas elas precisam de espaço. E esse espaço só surge quando você abre as mãos. O segundo ajuste silencioso é aprender a soltar com gratidão. Não com raiva, não com arrependimento, mas com a tranquilidade de quem sabe que tudo aconteceu como precisava acontecer. Você pode começar com algo pequeno. Aquela gaveta cheia de coisas que você não usa há anos. Aquele pensamento repetitivo que te puxa para trás toda vez que você tenta avançar. Aquela expectativa sobre como as coisas deveriam ter sido, em vez de aceitar como elas realmente são. Cada coisa que você solta abre uma porta. E atrás dessa porta está a estabilidade que você procura. Não a estabilidade rígida de quem se agarra ao que conhece por medo do desconhecido, mas a estabilidade flexível de quem confia que a vida sempre traz o que é necessário, no tempo certo. Touro, você tem uma capacidade incrível de construir coisas duradouras. Mas para construir o novo, às vezes é preciso desarrumar um pouco o velho. E tudo bem. A bagunça temporária faz parte do processo. É como reformar uma casa. Durante a obra tudo parece caótico, mas quando termina, o resultado é um espaço renovado, mais bonito, mais funcional, mais seu. Confie nesse processo. Confie em você. E comece a soltar, um pouquinho de cada vez. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Ajuste 3. Cuide do seu corpo como quem cuida de um jardim sagrado. Touro, o seu corpo é a sua casa mais antiga. É o lugar onde você mora desde o primeiro dia. E assim como qualquer casa que é habitada por muito tempo, ele precisa de cuidado, de atenção, de carinho. Não estou falando de dietas miraculosas ou de exercícios extenuantes. Estou falando de algo muito mais simples e muito mais profundo. Estou falando de respeito. De ouvir o que o seu corpo está te dizendo e responder com gentileza. Pense no jardim. Um jardim bonito não acontece por acaso. Alguém precisa preparar a terra, plantar as sementes certas, regar na medida, tirar as ervas que não pertencem ali, e ter paciência para esperar o tempo de cada planta. Ninguém colhe tomates no dia seguinte ao plantio. Ninguém tem rosas sem antes ter cuidado dos espinhos. O seu corpo funciona exatamente assim. Cada copo de água que você bebe é como uma chuva suave caindo sobre o jardim.
Cada noite bem dormida é como o sol da manhã aquecendo as folhas. Cada caminhada tranquila ao ar livre é como a brisa que espalha os nutrientes pelo solo. E cada vez que você ignora um sinal do seu corpo, uma dor que insiste, um cansaço que não passa, uma tensão que se acumula, é como deixar o jardim sem água por dias seguidos. As plantas não morrem de uma vez, elas vão murchando devagar, perdendo a cor, perdendo a vida. Touro, você é regido por Vênus, o planeta da beleza, do prazer, da harmonia. Isso significa que existe dentro de você uma conexão natural com tudo o que é sensorial. Você sente o mundo de uma forma que muita gente nem imagina. O sabor de uma refeição preparada com amor. O toque de um tecido macio na pele. O cheiro da terra depois da chuva. Essas coisas não são superficiais para você, elas são alimento para a alma. E quando você se desconecta do seu corpo, quando ignora essas sensações, quando passa dias inteiros no automático sem realmente sentir nada, algo dentro de você começa a definhar. Não de forma visível, mas de forma sutil. A alegria diminui. A paciência encurta. A estabilidade que você tanto preza começa a tremer. O terceiro ajuste silencioso é reconectar com o seu corpo de forma consciente. E isso pode começar com gestos muito simples. Ao acordar de manhã, antes de pegar o celular, antes de pensar na lista de tarefas, fique deitado por um momento e sinta o seu corpo. Sinta o peso dele na cama. Sinta a temperatura do ar na sua pele. Respire fundo e preste atenção em como o ar entra e sai dos seus pulmões. Esse momento de presença, que não dura mais do que 2 ou 3 minutos, pode mudar o tom do seu dia inteiro. Quando for comer, coma de verdade. Sinta o sabor de cada garfada. Mastigue devagar. Aprecie o que está no prato. Não estou falando de comer alimentos caros ou elaborados, estou falando de dar atenção ao ato de se alimentar. Porque quando você come com presença, o corpo agradece de formas que você nem imagina. A digestão melhora. A saciedade vem mais rápido. E aquela sensação de peso e cansaço depois das refeições começa a diminuir. Quando for caminhar, mesmo que seja até a esquina, sinta os seus pés tocando o chão. Observe as árvores ao redor. E escute os pássaros. Deixe o vento tocar o seu rosto. Essa não é apenas uma caminhada, é uma reconexão com o mundo e com você mesmo. Touro, o seu corpo não é apenas um veículo que te leva de um lugar para outro. Ele é o templo onde toda a sua experiência de vida acontece. Cada memória que você carrega, cada emoção que você sente, cada sonho que você sonha, tudo passa pelo corpo. E quando o corpo está bem cuidado, quando ele se sente respeitado e nutrido, tudo na sua vida funciona melhor. As decisões ficam mais claras. O humor fica mais leve. A energia para enfrentar os desafios do dia a dia aparece de forma natural. Cuide do seu jardim. Touro. Não espere que ele grite por água para lembrar de regar. Não espere que as flores murchem para perceber que faltou sol. Comece hoje, com um gesto pequeno, e observe como a vida inteira começa a responder. Porque quando você cuida de si mesmo, o universo percebe. E começa a cuidar de você também. Ajuste 4. Transforme a teimosia em determinação direcionada. Touro, vamos falar sobre uma característica sua que é ao mesmo tempo a sua maior qualidade e o seu maior desafio. A teimosia. Eu sei, talvez você não goste dessa palavra. Talvez prefira chamar de persistência, ou firmeza, ou convicção. E em muitos casos, essas palavras realmente descrevem melhor o que acontece. Porque quando você acredita em algo, quando você decide que vai fazer acontecer, não existe força no mundo capaz de te parar. Isso é extraordinário. É uma qualidade que coloca você num lugar que poucas pessoas conseguem alcançar. Enquanto outros desistem na primeira dificuldade, você continua. Enquanto outros mudam de ideia a cada vento que sopra, você mantém o curso. E isso, ao longo da vida, constrói coisas incríveis. Relacionamentos duradouros. Carreiras sólidas. Uma reputação de alguém em quem se pode confiar. Mas aqui está o lado que precisa de atenção. Quando a teimosia não tem direção, quando ela se transforma em resistência cega a qualquer coisa que seja diferente do que você planejou, ela deixa de ser uma qualidade e se torna uma prisão. É como um touro que fica batendo a cabeça na mesma parede, dia após dia, esperando que a parede caia. A parede não vai cair. Mas 2 passos para o lado, existe uma porta aberta. A diferença entre teimosia e determinação é sutil, mas é crucial. A teimosia diz eu não vou mudar porque sempre fiz assim. A determinação diz eu vou alcançar meu objetivo e estou disposto a encontrar o melhor caminho para isso, mesmo que não seja o caminho que eu imaginei no início.
Pense numa nascente de água lá no alto da montanha. A água sabe que o seu destino é chegar ao mar. Ela tem essa determinação absoluta, nada vai impedir que ela chegue lá. Mas ela não tenta atravessar a montanha em linha reta. Ela contorna as rochas. Ela se acomoda nos vales. Ela encontra caminhos que ninguém planejou. E no final, ela chega ao mar. Sempre chega. Porque a sua determinação era sobre o destino, não sobre o caminho. Touro. O quarto ajuste silencioso é aprender a separar o destino do caminho. Mantenha a sua determinação inabalável sobre onde você quer chegar. Mas solte a rigidez sobre como você vai chegar lá. Isso não é fraqueza. Pelo contrário, é sabedoria. É a marca de alguém que amadureceu o suficiente para entender que a vida nem sempre segue o roteiro que a gente escreveu, e que às vezes, os desvios levam a lugares muito melhores do que o plano original. Quantas vezes na sua vida algo deu errado, e depois você percebeu que aquele erro te levou exatamente para onde você precisava estar? Quantas vezes uma porta se fechou, e outra se abriu, e o que estava atrás da segunda porta era infinitamente melhor? Isso não é coincidência. Touro. Isso é a vida te mostrando que existe mais de um caminho para a estabilidade. E quando você se permite explorar esses caminhos alternativos, sem abandonar o seu objetivo final, algo mágico acontece. A teimosia se transforma em flexibilidade estratégica. A resistência se transforma em resiliência. E aquela energia enorme que você gastava lutando contra a mudança, agora está disponível para ser investida em crescimento real. Pense nisso como um investimento. A teimosia é como colocar todo o seu dinheiro num único lugar e se recusar a mover. Mesmo quando todos os sinais dizem que é hora de diversificar. A determinação direcionada é como ter uma estratégia, saber onde você quer chegar financeiramente, mas estar aberto a ajustar os investimentos conforme o cenário muda. O resultado final é o mesmo, estabilidade e segurança. Mas o caminho é muito mais inteligente e muito menos desgastante. Touro, você não precisa abrir mão da sua força. Você só precisa aprender a usá-la com mais sabedoria. E esse ajuste, por menor que pareça, pode mudar tudo. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Ajuste 5. Reconstrua a confiança começando por você mesmo. Touro. Confiança é uma palavra que carrega muito peso na sua vida. Você não confia em qualquer pessoa. Não abre o coração para qualquer um. E quando confia, confia de verdade, com tudo o que tem. Por isso mesmo, quando essa confiança é quebrada, a dor é imensa. É como se o chão que você pisava com tanta segurança de repente se abrisse debaixo dos seus pés. E a reação natural, a reação que protege, é fechar. Erguer muros. Prometer a si mesmo que nunca mais vai se colocar numa posição vulnerável. E eu entendo. Eu realmente entendo por que você faz isso. Mas aqui está o que acontece quando os muros ficam altos demais. Eles não protegem apenas contra a dor. Eles também impedem que a alegria entre. É como construir uma cerca tão alta ao redor do seu jardim que nem a luz do sol consegue passar. O jardim fica protegido do vento, sim. Mas sem sol, sem chuva, sem ar. Ele morre do mesmo jeito. Só que morre de forma mais lenta e mais silenciosa. Touro. O quinto ajuste silencioso é talvez o mais importante de todos, e também o mais difícil. É sobre reconstruir a confiança. Mas não começando pelos outros. Começando por você. Porque antes de confiar em qualquer pessoa, você precisa confiar em si mesmo. Precisa confiar na sua capacidade de lidar com o que vier. Precisa confiar que mesmo se alguém decepcionar você de novo, você vai sobreviver. Vai doer, sim. Mas você vai se levantar. Porque você sempre se levanta. Essa é a verdade que a dor faz você esquecer. Nos momentos de traição, de decepção, de abandono, parece que o mundo inteiro está desmoronando. Parece que você nunca mais vai conseguir confiar. Parece que é melhor ficar sozinho do que arriscar sentir aquilo de novo. Mas olhe para trás. Touro. Olhe para todas as vezes em que você pensou que não ia conseguir. E perceba que você conseguiu. Todas as vezes. Sem exceção. Você está aqui. Agora, ouvindo isso, porque sobreviveu a cada tempestade que a vida jogou sobre você. E não apenas sobreviveu, saiu mais forte. Mais sábio. Mais inteiro. A confiança em si mesmo não é a crença de que nada de ruim vai acontecer. É a certeza de que quando algo ruim acontecer,
você vai saber o que fazer. É a tranquilidade de quem já passou pelo fogo e sabe que não queima para sempre. É a serenidade de quem entende que a vulnerabilidade não é fraqueza, é a forma mais corajosa de estar vivo. Pense numa planta que foi podada severamente. No momento da poda, parece que ela está sendo destruída. Os galhos caem, as folhas desaparecem, e por um tempo, tudo o que resta é um tronco nu e ferido. Mas quem entende de jardinagem sabe que a poda não é destruição, é renovação. É o corte necessário para que novos brotos surjam mais fortes e mais saudáveis. E com o tempo, a planta não apenas se recupera, ela floresce de uma forma que nunca teria alcançado sem a poda. As suas experiências de dor foram podas. Touro. Foram cortes que pareciam cruéis no momento, mas que estavam preparando espaço para um crescimento que você ainda não consegue ver por completo. E para que esse crescimento aconteça, você precisa começar a confiar de novo. Não de forma ingênua, não de olhos fechados, mas com a sabedoria de quem sabe escolher melhor em quem depositar a sua fé. E o primeiro passo é depositar essa fé em si mesmo. Confie nas suas decisões. Confie na sua intuição, aquela voz baixinha que fala antes da razão e que quase sempre está certa. Confie no seu valor, que não depende de aprovação externa e que não diminui porque alguém não soube reconhecer. Confie no seu tempo, porque nem tudo que é bom chega rápido, e nem tudo que demora é ruim. A partir do momento em que você confia em si mesmo de verdade, a confiança nos outros começa a se reconstruir naturalmente. Não de forma forçada, não de forma apressada, mas no ritmo certo. No seu ritmo. E esse ritmo, Touro, é perfeito. Sempre foi. Porque a estabilidade verdadeira começa dentro de você, e de dentro, ela se espalha para tudo ao redor. Ajuste 6. Plante hoje a semente do amanhã que você merece. Touro, nós estamos chegando ao final dessa jornada juntos, e eu guardei esse ajuste para o final porque ele é o que amarra tudo o que foi dito antes. Cada ajuste que falamos até agora, acolher o desconforto, soltar o passado, cuidar do corpo, direcionar a teimosia, reconstruir a confiança, todos eles são sementes. Sementes silenciosas que você está plantando no solo da sua vida. Mas uma semente só se transforma em árvore quando alguém decide regá-la todos os dias. E esse é o 6º ajuste, o compromisso diário com o futuro que você quer construir. Não estou falando de planos grandiosos. Não estou falando de metas impossíveis que só geram frustração. Estou falando de algo que Touro entende melhor do que qualquer outro signo, o poder do passo constante. Pense num agricultor que acorda todas as manhãs e cuida da sua plantação. Ele não espera ver resultados no primeiro dia, nem no segundo, nem na primeira semana. Ele sabe que existe um tempo entre a semente e a colheita, e que esse tempo não pode ser apressado. Mas ele também sabe que cada dia de cuidado conta. Cada dia em que ele rega, em que ele protege, em que ele observa com paciência, é um dia a mais de investimento no resultado final. E quando a colheita finalmente chega, ela é abundante. Porque foi construída com consistência. E consistência, Touro, é o seu superpoder. Você não precisa de motivação explosiva que dura uma semana e depois desaparece. Você precisa daquilo que já tem, a capacidade de fazer a mesma coisa, dia após dia, com dedicação e presença. O problema é que muitas vezes, essa capacidade fica direcionada para manter as coisas como estão, para preservar o que já existe. E embora isso seja importante, não é suficiente. Porque a vida não é estática. Touro. Ela se move. Ela cresce. Ela se transforma. E se você direcionar essa mesma consistência para o crescimento, em vez de apenas para a manutenção, o resultado vai ser extraordinário. Imagine aplicar a mesma energia que você usa para manter a estabilidade atual, para construir uma estabilidade ainda maior. Uma estabilidade que inclua não apenas segurança, mas também alegria. Não apenas conforto, mas também realização. Não apenas o que é familiar, mas também o que é novo e surpreendente. Cada manhã é uma oportunidade de plantar. Cada escolha é uma semente. A forma como você fala consigo mesmo ao acordar, semente. A forma como trata as pessoas que fazem parte do seu dia, semente. A forma como reage aos problemas que aparecem sem avisar, semente. E cada uma dessas sementes vai germinar, vai crescer, vai se transformar em algo que faz parte do jardim da sua vida. A pergunta é: que tipo de jardim você quer ter? Porque as sementes que você planta hoje determinam as flores que vão nascer amanhã. E você, Touro, merece um jardim cheio de vida, cheio de cor, cheio daquela beleza que só existe quando alguém dedica tempo e amor ao cultivo.
O sexto ajuste silencioso é simples, mas transformador. É a decisão de que a partir de hoje, cada pequena ação vai ser intencional. Cada gesto vai carregar o peso de quem sabe que está construindo algo maior. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser rápido. Precisa ser real. E precisa ser constante. A natureza não tem pressa. Touro. O carvalho não tenta crescer em uma semana. A montanha não se ergue da noite para o dia. O rio não esculpe o vale em um mês. Tudo o que é grandioso leva tempo. E tudo o que leva tempo, precisa de alguém com paciência suficiente para continuar cuidando, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Esse alguém é você. Sempre foi você. A diferença agora é que você sabe disso. Sabe que cada dia importa. Sabe que cada escolha tem consequência. Sabe que o amanhã que você sonha está sendo moldado pelas mãos que você tem hoje. E essas mãos, Touro, são fortes, são capazes, e estão prontas para plantar as sementes mais bonitas que a sua vida já viu. Touro, se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre quem você é. Diz que existe dentro de você uma busca genuína por algo melhor. Uma vontade de crescer que não se contenta com o superficial. Uma determinação silenciosa que não precisa de aplausos para continuar em frente. Ao longo dessa jornada, falamos sobre 8 ajustes que parecem pequenos vistos de fora, mas que carregam um poder imenso quando aplicados com intenção. Permitir que o desconforto ensine em vez de assustar. Soltar o que já cumpriu o seu papel, cuidar do corpo como um jardim sagrado. Transformar a teimosia em determinação inteligente. Reconstruir a confiança a partir de si mesmo. E plantar hoje as sementes do amanhã que você merece. Nenhum desses ajustes exige que você mude quem você é. Porque quem você é, já é extraordinário. O que eles pedem é apenas que você refine, que ajuste, que direcione essa energia incrível que já existe dentro de você para os lugares certos. A estabilidade que você busca não está num lugar distante. Não depende de outra pessoa. Não depende de circunstâncias perfeitas. Ela está dentro de você, esperando para ser cultivada com a mesma paciência e dedicação que você aplica em tudo o que faz. O mundo precisa da sua força. Touro. Precisa da sua presença firme. Precisa da sua capacidade de construir coisas que duram. E você precisa de si mesmo, inteiro, presente, confiante de que os melhores dias ainda estão por vir. Porque estão. Eu tenho certeza de que estão. Você tem 2 opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.